Olá, internautas, Pastor Jonias. Lição 12, Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre 2015. Tema: o milagre do livramento no naufrágio. Esta lição versa sobre o capítulo 27 de Atos, a viagem de Paulo, prisioneiro de Cristo, no navio rumo a Roma. O milagre do livramento no naufrágio. Lição da revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel. O milagre do livramento do naufrágio. Lição 12, direcionada para o dia 20 de setembro de 2015. Texto áureo: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. 2 a Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Verdade aplicada: a aprovação é a porta de uma grande oportunidade para os que estão na direção de Deus. Objetivo da lição: expressar a confiança de Paulo no Senhor, ressaltar a importância de Paulo para que a tripulação chegasse a salvo, mostrar que, alicerçados em Cristo, veremos as adversidades como grandes oportunidades. Texto de referência: Atos 27, versículos 9, 11, 20 e 21. O apóstolo, príncipe dos demais, foi um personagem privilegiado. Deus o agraciou de forma tal que ele recebeu tanto poder que chegou a curar os enfermos com as suas roupas. Em função disso, ele passou a ser um vaso extraordinário, razão que o vitimou. Os invejosos perseguiram Paulo, prenderam e colocaram num navio para ser preso em Roma. E nesta viagem, das encostas da Ásia até a Itália, ocorreu um fenômeno que balançou os alicerces do navio, cujo comandante, chamado Ruth, ficou impressionado. Paulo, que sofrera vários naufrágios, levou quarentenas de peia, foi perseguido sob maneira, estava debaixo da vontade de Deus. Fazia uma viagem debaixo dos auspícios do Todo-Poderoso. Paulo navegava no navio as encostas da Ásia rumo à Itália, especialmente a capital, Roma. Aqui ocorreu um naufrágio no Mar Adriático, que é uma espécie de golfo do Mar Mediterrâneo, o grande Mar Mediterrâneo. Na ilha de Malta, nas encostas da ilha de Malta, o navio ficou atracado. Sofreu naufrágio. 276 pessoas saíram incólumes graças à orientação de Paulo e porque a bênção de Deus estava na sua vida. Os ventos e a vontade de Deus. Não existe nada que não esteja sob o controle e a direção do Altíssimo. Mesmo quando algo dá errado para nós, Deus jamais perde a rédea. Quando ainda estava preso, o Senhor apareceu a Paulo e disse para não temer, porque, como testificou em Jerusalém, o faria em Roma. No capítulo 23, verso 11 de Atos, nós vamos encontrar esta realidade. Era uma promessa. Assim como Paulo testificou, pregou em Jerusalém, ele haveria de pregar também em Roma, capital da Itália, dois lugares muito perigosos que eram pontos estratégicos na época. Jerusalém, a capital dos judeus, que não aceitaram a Jesus como o Salvador do mundo, e Roma, a capital do Império Romano, que dominava o mundo na época. Paulo foi um personagem que pregou o evangelho em Jerusalém, mas também ele teria que pregar lá em Roma. Deus não falou como iria fazer isso. Ele escreveu a rota, ele determinou que isso aconteceria. Era uma promessa, era uma bênção para Paulo pregar lá em Roma,
porque Deus havia prometido isso, e isto se cumpriu. Uma fiel testemunha de Cristo, discernindo os tempos, o contraste entre Paulo e Jonas. Uma fiel testemunha de Cristo. Paulo sobre o que representa andar à sombra de Cristo, andar na égide de Cristo, padecer o que Cristo padeceu. Ele sofreu sobremaneira, levou várias quarentenas de peia, foi preso, desolado, ele foi escarnecido, deixado nas praças como morto. Ele soube pagar o preço e andou à sombra da cruz de Cristo. Ele foi uma testemunha de Cristo, aleluia. Deus deu o discernimento, o que haveria de acontecer no navio, no barco, cujo comandante Júlio simpatizou de Paulo. Paulo anteviu, ele enxergou o que iria acontecer e descreveu. Aqui no capítulo 27 de Atos, nós vamos ver o registro, Paulo falando aos tripulantes do navio e dizendo o que poderia acontecer. Paulo enxergando, Deus revela, Deus mostra aos seus servos o que vai acontecer. Ele não nos deixa desavisados. O contraste entre Paulo e Jonas. Interessante aqui, meus caríssimos internautas, é entendermos que Paulo estava na vontade de Deus, Jonas estava fora da vontade de Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo, para levar a mensagem. Jonas, um fugitivo que não queria levar a mensagem. Jonas trouxe condenação ao navio. Paulo trouxe a bênção. Jonas foi jogado no mar para que os tripulantes não morressem. Paulo foi preservado e todos os 276 pessoas foram preservadas graças à vida de Paulo. Paulo estava atento, Jonas estava dormindo. Jonas dormia no porão do navio. Paulo orientava os tripulantes e o comandante. Aleluia. Jonas carregava sobre si a maldição que repassaria para os tripulantes. Paulo traria a bênção, bendito seja Deus. Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, quando nós estamos orientados por Deus, quando somos prisioneiros dele, fazendo a sua vontade em qualquer lugar deste mundo, então sobre nós está a auréola poderosa da bênção espiritual. O Senhor abençoa aqueles que estão à nossa volta, graças ao poder e à virtude do Espírito Santo em nossa vida. Perderemos o navio, as almas não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ser a diferença até mesmo em um naufrágio, e Paulo foi este homem. Ele estava ali para encorajar e para comunicar a maneira correta de como salvar toda a tripulação daquele navio. Aleluia! Ele tinha a palavra da bênção, ele tinha a palavra do encorajamento de um líder. Ele era o personagem central do navio, ele era o alvo das atenções e as pessoas precisavam dar atenção a ele e seguir as suas orientações, porque apesar de prisioneiro dos homens, mas ele era o alvo das atenções de Deus. Deus tinha a bênção na sua vida e através da sua vida abençoaria as demais vidas. Deus me deu a vida de vocês. Paulo disse isso. Todos estariam debaixo da orientação dele, precisavam seguir a sua orientação, porque ele tinha a sábia orientação, ele tinha o Espírito de Deus, que é o Espírito da excelência divina. Olhando na vida de Daniel, nós vamos ver isso. Em Daniel, segundo as Escrituras, existiu o Espírito da excelência divina. O Espírito da excelência divina é o Espírito Santo de Deus na vida de alguém. Daniel se apresentava 10 vezes mais sábio do que os sábios de Babilônia. Paulo, aqui no navio, era o homem orientador, além mesmo do seu comandante. E todos se salvaram. Veja bem que era 276 pessoas. Todas saíram incólumes, todas escaparam, todas se salvaram.
porque Paulo tinha a bênção na sua vida. Você, meu caríssimo internauta, meu caríssimo pastor, aonde quer que você esteja, meu missionário, saiba que você tem a bênção. As pessoas serão salvas através da sua vida. As pessoas serão resgatadas pelo balbuciar das suas palavras, pelo balbuciar dos seus lábios. Fale a palavra do Senhor, resgate as vidas, arrebate das garras do diabo, aquelas vidas que estão destinadas à perdição eterna. Saiba que você tem o poder cativante de Deus em seus lábios, de poder resgatar essas vidas e todas serem salvas. Aleluia! Vencendo as tempestades. Existem situações que o Senhor nos coloca para fazer aflorar em nossas vidas algumas qualidades e ações que, segundo uma vida de fé simples, jamais alcançaremos. O mais importante nessas horas é em quem confiamos. Esse é o alicerce para que, em meio à tempestade, sejamos a luz da vida em vez de sombra da morte. Aleluia! Mesmo enfrentando as tempestades, mesmo enfrentando os movimentos contrários, mesmo enfrentando os ventos contrários. Veja que os ventos eram contrários. O navio saiu das encostas da Ásia rumo à Itália, especialmente a capital da Itália. No mar Adriático, os ventos sopraram contrário. Mesmo os ventos soprando contrário, Deus tinha um plano, Deus tinha uma promessa na vida de Paulo, que ele pregaria lá em Roma. Ele não explicou como seria a sua viagem. Uma coisa estava determinada, que isso iria acontecer. Quando Deus tem uma chamada, saiba que essa palavra é para você, meu internauta. Você que é obreiro, você que é pastor, você que é um missionário, você que está ouvindo essa mensagem. Mesmo os ventos soprando contrário, Deus cumprirá em sua vida os seus desígnios. Não há vento contrário, ainda que o mar esteja agitado, as ondas poderosas, as ondas rivalizadoras, contrárias, não obstacularizarão jamais a nossa trajetória e o cumprimento da bênção em nossa vida. Nem estrelas, nem esperança. Mesmo nas noites de escuridão, mesmo quando há grandes tempestades que não enxergamos as estrelas, a escuridão prevalece, nós estamos certos que a sua luz não está a brilhar, mas elas estão lá. Aleluia! Esta é a fixação do nosso olhar na bênção, na promessa de Cristo. Quando as nuvens negras vêm, quando não podemos enxergar nada, precisamos saber que lá estão as estrelas, que lá elas estão. Elas não saíram do lugar, apenas o espaço sideral foi eclipsado, interceptado nossa visão, porém elas estão lá. A bênção determinada por Deus está lá, nos esperando. Oh. Aleluia! A bênção está lá quando a noite é turva demais, quando a escuridão prevalece. Não quer dizer que a estrela não esteja, que a esperança está bem viva. Aleluia! Transformando a adversidade em oportunidade. As adversidades são extremos de tribulações, problemas, situação de infelicidade máxima, que a adversidade é a infelicidade ao extremo. Pegando isso, vamos transformar isso em oportunidade, porque quando a adversidade é extremamente obstacularizadora da nossa caminhada, vamos entender que aí começa a oportunidade do cumprimento da bênção para nós. Aleluia! Imitadores de Cristo. Cristo foi exemplo em vencer as adversidades. 3 anos e meio acirrados de perseguição, de problemas difíceis, de adversidades. Jesus não viveu dias áureos.
A sua trajetória foi obstacularizada por adversidades extremas, por coisas terribilíssimas, mas ele prosseguiu. E aqueles que estão seguindo a Cristo, caminhando à sombra da cruz de Cristo, são seus imitadores. Paulo foi o grande imitador de Cristo. Aleluia. Ele não objetivava bens materiais, não objetivava dias áureos aqui na terra. Inclusive, Paulo morreu de forma sorrateira, sinistra. Paulo morreu lá numa prisão masmertina em Roma, num quadrado de 5 por 5, onde não tinha porta nem janela, só um orifício no teto por onde entravam os presos. Ele foi morto, tirado, cortado miúdo e colocado dentro de um saco, e tirado e levado para lugar ignorado. Ele poderia muito bem não ter mensagem nenhuma. Ele poderia ter a maior mensagem de negativismo de alguém, que alguém possa ter. Ele teve a mensagem de positivismo. Aleluia. Quando ele brada na sua última carta, no capítulo 4 da 2 a Timóteo: estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a vinda do Senhor. Que grande mensagem tinha Paulo, que grande mensagem de esperança. Ele era um grande imitador de Cristo. Quando na cruz latina do Gólgota ele convida um ladrão para estar com ele no paraíso, aleluia, para passear nas mansões celestiais. Então Paulo foi o grande imitador de Cristo. Precisamos ser os seus imitadores. Aleluia. Esta lição 12 nos fala das tempestades da vida, e que elas servem para revelar o caráter do cristão. Quando as tempestades batem o mau tempo, as intempéries, são ocasiões para, no ambiente, mostrarmos o nosso caráter, e que somente cremos em Deus. E a nossa fé nos permite ver as tempestades como oportunidades e não como provas. As tempestades servem de começo de oportunidades. Aleluia. É o que a lição nos passou. Tomando como exemplo Paulo, o prisioneiro de Cristo, conduzido no navio entre 276 pessoas. Mas nele estava a bênção da promessa. E as vidas saíram incólumes, graças à unção e à bênção de Deus na sua vida, a sua sábia orientação. Paz do Senhor, meus internautas.